depois você tem o Andrés Rueda, que enganou o torcedor, enganou parte da mídia falando que iria renegociar a dívida, vendeu, inclusive, que renegociou a dívida com o Krasnodar, não pagou os russos, disse também que assim que recebesse o valor do Pachuca, quitaria a dívida, também não fez, preferiu pagar a dívida com ele mesmo, preferiu pagar os amigos dele, os empresários que emprestaram dinheiro ao Santos no funding, e não pagou os russos, ou seja, irresponsabilidade da gestão Pérez, irresponsabilidade da gestão Rueda. Espero que o Marcelo não cometa o mesmo erro. Por isso que a gente sempre fala aqui, né, que James Rodrigues é uma loucura. Por isso que a gente sempre defende que o Santos não vá por esse caminho, porque não tem campeonato para jogar, não tem receita que justifique a contratação de um James Rodrigues. Uma coisa é você fazer um plano ambicioso para 2025, o Santos de volta à Copa do Brasil, o Santos de volta ao Campeonato Brasileiro da Série A. Outra coisa é você ser irresponsável de contratar jogadores para agradar torcedor. E isso foi feito muitas vezes no Santos Futebol Clube. Então, não podemos mais aceitar isso. O mesmo torcedor que pede a contratação de estrelas é o mesmo que depois chama o presidente de irresponsável. Então, a gente precisa fazer o futebol de forma séria. Se não tem receita que dê garantias para você contratar esse tipo de jogador, não contrate. É por isso que existe o departamento de scout. É por isso que existe o departamento de scout, para que você descubra jogadores mais baratos, jovens, promissores, e é esse o caminho que o Santos tem que seguir. Até que, de fato, o Santos consiga realmente comprar jogadores de alto nível. Eu também quero o Gabriel Barbosa, eu também quero o Felipe Anderson, eu também quero o Claudinho, mas se não tiver um parceiro para trazer esses jogadores, não adianta tentar trazer, não tem como. O Gabriel Barbosa ganha lá 1,5 milhão, 2 milhões de reais, aliás, suspenso ontem por a questão de fraude no exame antidoping, né? Tentativa de fraude, suspenso por 2 anos, que deve ser revertido, claro. Mas não adianta a gente pensar em grandes craques se não tivermos parceiros, investimento e receitas que consigam realmente justificar tal investimento, né? Esse é o grande ponto. Muita gente chegando aqui no Varanda Futebol Debate. O Baz ligado no Varanda, o Rafael Lucas, não tinham atualizado no estatuto que atitudes de más gestões do Santos, o presidente da época arcaria por isso? O problema é o seguinte, o Rafael... O duro é você comprovar que houve dolo, ou seja, que houve ação de má-fé do presidente. Esse é o problema. Isso entra como um investimento no clube que, no final, não houve receitas para pagar isso. Entendeu como que é? Esse é o problema. O Rueda vai justificar, olha, eu tinha 25 milhões, eu tinha essa dívida, essa aqui, essa acolá, eu optei por pagar essa aqui. E pronto, o que você vai discutir com o Rueda? Ele optou por se pagar. Ele optou por pagar os amigos dele no funding e não pagou o Krasnodar. Entendeu? E aí você vai falar o quê pro Rueda? Que ele tá errado? Entendeu? O clube devia para ele 20 milhões de reais. Ele foi lá e se pagou. Aliás, se fizerem uma investigação sobre o Rueda, vamos lá. O Rueda vendeu o David, vendeu o Ângelo, vendeu o Marcos Leonardo, recebeu 25 milhões de reais do Krasnodar. Tudo isso nos últimos 4 meses de gestão, Giovanni Afonso. O Rueda recebeu mais de quase 200 milhões de reais em 4 meses. O dinheiro evaporou. Ângelo, David Washington, Marcos Leonardo e Pachuca. Foram quase 200 milhões de reais que o Rueda recebeu em 4 meses. E o dinheiro sumiu, Giovanni Afonso. Marcão, o dinheiro subiu. Se a gente for parar para pensar o que esse rapaz fez com o Santos, é inacreditável, e dizer que não teve dinheiro para trabalhar é uma mentira. Porque vejamos, ele vendeu David Washington e Ângelo, que num combo ali dos dois dá 22 milhões e meio de euros, né? O combo do que o Santos de fato recebeu pelos atletas, que dá mais de 100 milhões de reais. Antecipou 30 milhões de reais para pagar salários do mês de dezembro e não efetuou o pagamento. Adiantou mais 25 milhões da Brax ali, de placas de publicidade de 2025 a 2029. Também ali recebeu dinheiro do Pachuca, 23,9 milhões de reais, e não repassou
para o Krasnodar, no caso Cueva. Se o Santos tivesse repassado, nem teria que pagar os valores a mais ali. Se tivesse repassado numa boa negociação, essa dívida estava quitada. Então, Marcão, são erros, erros e erros. E sabe o que mais me deixa chateado? É o seguinte, muita gente pensava que ele era apenas incompetente e não desonesto. Eu confesso que eu tinha esse pensamento, Marcão, mas veja bem, olha o buraco que ele meteu o Santos. E ele ainda ter a coragem de se pagar. Veja bem, ele não precisa ser santista, Marcão. Não estou dizendo o amor dele pelo clube, mas uma pessoa com um mínimo de caráter, para não dizer o que não pode ser dito, uma pessoa com mínimo de caráter diria o seguinte: emprestei dinheiro para o clube, esse dinheiro está rendendo, vai ser corrigido pela inflação, ele ganhou também um pouquinho ali de lucro, ali de dividendos ali, desse dinheiro emprestado para o Santos, mas pô, olha tudo que eu fiz com esse clube, rebaixei, fiz vendas, destruí um monte de departamentos, eu mesmo assim eu vou me pagar neste momento? É direito dele receber esse dinheiro, Marcão, mas ele priorizar se pagar no valor ali de 20 milhões de reais do que pagar essa dívida do Krasnodar, do que pagar as outras dívidas do Santos. Então assim, Marcão, eu começo a pensar que além de incompetente, talvez desonesto também seja uma palavra para definir o Rueda. O Rueda ele pode ser definido com tudo que for de ruim. Essa é a grande verdade, né? Esse cara, ele arruinou o Santos Futebol Clube. Eu estava vendo uma entrevista do Celso Pires para o nosso amigo Wagner Frederico. O Celso disse que o Rueda pode sim ser expulso e eu torço muito para isso. Torço demais para isso. Eu acho que cabe aos conselheiros do Santos tomarem providências, a gente não pode deixar passar. Eu vou sempre dizer, Marcão, não fala do Rueda, o time tá bem. Não, tem que falar sim, porque isso não pode passar impune. Porque logo mais, daqui a 6 anos, Rueda e Jatene estão de volta. Daqui a 6 anos, Rueda e Jatene estão de volta. Daqui 9 anos, o Jatene é candidato a presidente do Santos. Então a gente precisa falar todo dia, se necessário for. Esses caras mancharam a história do Santos Futebol Clube. Os dois. Esses dois. Marcão, por que você não fala do membro do comitê gestor? Por que você não fala do vice-presidente? Porque a gente sabe que quem mandava em tudo era o Rueda. E quem segurava o Rueda lá, essas loucuras que o Rueda fez, era o senhor Celso Jatene, que fazia tudo passar lá no Conselho Deliberativo. Um Conselho Deliberativo fraco, omisso. E o Jatene, antes de qualquer tipo de votação, fazia campanha. Então tem que falar sempre de Celso Jatene e Andrés Rueda. Esses caras não podem mais pisar na Vila Belmiro, nem como torcedor. O Jatene é torcedor do Santos. Isso é inegável. Mas o Rueda, eu tenho dúvida se torce para o Santos. Eu tenho dúvida se Andrés Rueda não é um corintiano infiltrado na vida santista. Porque um santista não faz o que fez. Não faz o que fez.